Muito bem, retomando aqui o nosso estudo do livro E a Vida Continua, capítulo número 24, Evelina em Ação, já chegando aqui quase no final da nossa história. Então vamos, nós vimos no capítulo anterior Ernesto em Serviço. Nesse capítulo então vimos a separação das tarefas, né, tanto de Evelina como de Ernesto. Ernesto se reaproximaria de Desidério e também de Elisa para auxiliá-los ali, né, na reconciliação, no reequilíbrio. E quando Ernesto se aproximava de Desidério, via então ali as agressões, né, agressões bastante intensas, né, baseadas na história que eles viveram, né, então era abandono, traição, infidelidade, tudo isso misturado. E Ernesto então se sentia muito abatido por isso, muito triste. E aí então, quando conversando com irmão Ribas sobre essa situação, ele então trazendo, né, aquele estímulo, né, para a retomada do ânimo, ele trouxe uma explicação bastante interessante para nós, que foi sobre as nossas... deixa eu pegar aqui o termo certo. Eu vi, e na hora do lembrar eu acabei esquecendo. Mas ele falava aqui sobre as personalidades... Deixa eu lembrar aqui o nome... Pera lá... Cadê o termo aqui agora? Estava aqui do meu lado. Ele falava sobre... Eu já até mudei de capítulo aqui. Era sobre personalidades legendas. Que são as personalidades legendas, são os rótulos que nós assumimos aqui na nossa reencarnação. Nesse caso ele colocou como exemplo maridos legendas, pais legendas, filhos legendas, administradores legendas. Então esses rótulos nos colocam em posições e essas posições nos trazem responsabilidades. Só que nesse caso nós nos esquecemos das responsabilidades e apenas assumimos essas posições. Posições, muitas vezes, do cumprimento de tarefas, né, como foi colocado para nós aqui como esposo legenda. Né? Então ele trouxe para nós um modelo daquela época, em que o homem era o mantenedor da família. Então ele coloca, né, eu me casei, pagava as contas, mandava os filhos para a escola, mas ele não teve a responsabilidade de companheiro como esposo, de ouvir a esposa, de ouvir os filhos, de auxiliar naquele compromisso. Então, muitas vezes, se assume determinadas posições sem entender exatamente qual é o verdadeiro propósito de estar naquela condição. A mesma coisa nós podemos colocar como administradores legendas, como ele cita para nós, que é o caso, por exemplo, de empresários, governantes, né, pessoas que assumem posições diante de uma determinada comunidade. E ali, então, ele usa aquela cadeira, ou ele usa o assento para satisfação do seu próprio ego, sem cumprir com as responsabilidades que aquela função, naquele cargo, acaba atribuindo a ele. Então ele coloca que todos nós acabamos passando por essa mesma situação, até mesmo na condição de filhos, de esposos, enfim, nas diversas posições. Avançando um pouco mais, ele então coloca para nós aqui, bom dia Andréa, 26 dias depois, né, em que Ernesto acompanhava aquele grupo, ele viu então o Caio Serpa visitando Dona Elisa, que a gente lembra, ela estava internada porque ela teve um AVC, primeiro por causa dos desequilíbrios mediúnicos que ela vivenciava, então ela foi hospitalizada. E aí então, por causa dos aborrecimentos que ela teve, ela acabou tendo um AVC que foi bastante grave para ela, e nessa visita de Caio, houve então aqui uma discussão, porque Caio ele assumiria todo o controle do patrimônio da família, isolava Dona Elisa do contato com Vera, sua filha, dizendo que a Vera não precisava passar por todo o constrangimento
de ver a mãe naquele estado de desequilíbrio, naquele estado de loucura, né? Então isso fez com que ela se tornasse mais angustiada ainda, e nessa conversa, nessa discussão, Desidério, que era o espírito que a acompanhava, né, que é aquele amigo obsessor, aquele companheiro obsessor, fez com que ela então tivesse uma explosão de raiva, né, atacando Caio. Então ali não era apenas, não era Elisa que mostrava ali a sua indignação, a sua agressividade, mas era o impulso que Desidério dava a ela. E isso fez com que essa explosão agravasse então ainda mais o estado dela, colocando ali depois numa trajetória final aqui na vida, no mundo físico, para poder desencarnar. Então essa discussão que fez com que ela levasse a essa condição. Teve uma parte muito interessante também aqui, em que assim que houve essa agressão, ou essa tentativa de agressão, havia ali então trabalhadores do plano espiritual junto com aquele grupo, separando ali, né, o Desidério de Elisa naquela condução que ele realizava, né, dessa agressão. E aí então foi recomendado por um dos enfermeiros que ali estavam que Desidério deveria ser levado para uma prisão. E aí então Ernesto acabou acalmando ali os ânimos, né, mostrando que era ali um espírito amigo, que ele estava ali naquela condição de desequilíbrio, de indignidade diante do que estava acontecendo. E ele então trouxe um ensinamento bastante interessante, que embora Desidério fosse um obsessor e naquele momento estivesse trazendo prejuízos para a Dona Elisa, no dia a dia dela internada, ele era um bom amigo. Ele era aquele espírito que se preocupava, que cuidava dela, né? Então, apesar dos contras, que era o que acontecia ali, que a gente observava nesse comportamento desequilibrado, tinha também uns prós. Então, como foi colocado aqui para trazer essa orientação, disse então que Ernesto era um irmão caríssimo, acentuando que o pobre demandara ligeiramente à vista de certas provocações. Entretanto, ele estava ali justamente a fim de ajudá-lo a se desvencilhar. Depois ali então, foi conversando, né, com Desidério, mostrando ali o trabalho dele, mostrando que era importante que ele perdoasse, que ele compreendesse a situação, e é claro, ele mostrou ali uma grande resistência, e isso não modificou a sua postura. Ali foi desenrolando então, foi pedindo paciência, tentando conversar com ele, e aí depois o Ernesto dizia para ele que ela estava já, Dona Elisa, em vias de desencarnação, e que eles seguiriam caminhos diferentes. E Desidério, naturalmente, não aceitava, dizendo, né, que de forma alguma ele permitiria que os dois ficassem separados. E aí então Ernesto explicou que, embora Elisa estivesse vinculada a eles, no plano espiritual ela teria outras motivações, como por exemplo reencontrar a filha. Portanto, Elisa rapidamente poderia se desvencilhar dele e seguir para uma dimensão diferente daquela, e eles seriam separados. E para que eles continuassem próximos, era importante que Desidério mudasse a sua natureza, mudasse ali, né, o seu padrão vibratório. E ele continuava ainda resistindo. Avançando um pouco mais aqui, ele não aceitava de forma alguma. E depois, aqui no final, nós tivemos aqui uma passagem bem interessante. Teve aqui, então, a própria desencarnação depois, né? Vera foi chamada com urgência para que comparecesse, sofreu muito, naturalmente, né? Aqui no final foi colocado, né, de boca irta com tudo e tal. Na enfermaria do sanatório caía o pano da morte sobre aquela existência, fértil de tribulações e problemas na ribalta do mundo. Todavia, por trás dos bastidores, na esfera espiritual, o drama não terminara. Né? Então, a gente lembra que enquanto para nós, aqui no plano físico, a morte é o fim, a grande maioria pensa dessa forma, embora ainda tenha ali crenças, né, sobre o que vai acontecer no plano espiritual, né, na perspectiva espiritual, e aí então cada filosofia traz ali o seu ponto de vista, aqueles que vão para o céu, vão para o inferno, ficam no purgatório, cada um tem seu próprio destino, né? A própria doutrina espírita também mostra para nós uma dinâmica do mundo espiritual, em que cada um de nós faz ali uma interpretação, às vezes uma interpretação
um pouco fantasiosa, outra um pouco cética, né? Mas de qualquer forma a doutrina mostra para nós ali uma continuidade muito mais ativa do que, né, uma vida no mundo espiritual estática e ociosa, né? Mas de qualquer forma os trabalhadores então começavam a atuar nesse processo. Bom dia, Osmar. Aqui no final depois vem uma mensagem bem interessante, né, que dá para a gente poder até imaginar como isso aconteceu, que enquanto André Luiz trazia para nós aqui o relato através do Chico para trazer para nós essa história, veio aqui então uma interrupção e veio uma mensagem, né? Então essa mensagem falava exatamente sobre a importância do aprendizado da paciência, da tolerância, do perdão, para evitar exatamente esse tipo de quadro que nós vimos, tanto por parte de Elisa como por parte de Desidério, né? Então ele faz aqui uma mensagem belíssima que nós vimos, depois aqui vale a pena fazer a leitura de novo, mas então nós concluímos aqui esse nosso capítulo 23, com a desencarnação de Dona Elisa e Desidério ligado a ela, vinculado a ela também agora no plano espiritual. No capítulo 24, Evelina em ação. Agora vamos ver a continuidade desse processo, lembrando que Evelina, né, era filha de Desidério e eles ainda não tinham se encontrado, embora ela quisesse o reencontro com o pai. E o pai querendo também o reencontro com a filha, mas a orientação era que não era o momento dela se reencontrar com ele, que deveria ter ali um momento muito especial para que fosse aproveitado esse choque de realidade entre os dois, esse choque emocional, o choque afetivo entre os dois, né? Principalmente porque Desidério se encontrava ainda bastante cristalizado naquele desejo, naquele sentimento de vingança, né? Naquele sentimento de vingança, né? Então vamos lá, Evelina em ação. Antes que o sol reaparecesse, Ernesto, Evelina e alguns amigos do Instituto de Proteção Espiritual, lembrando que esse é o nome da instituição onde Ernesto e Evelina se encontravam ali vinculados, dentre os quais se destacava o irmão Plotino, que, a pedido do instrutor Ribas, chefiava a diminuta caravana socorrista, abordaram em São Paulo no Instituto no intuito de cooperarem com os assistentes espirituais empenhados na libertação de Elisa, encerrada na prisão dos próprios restos. Então a gente já começa a ver também aqui o trabalho de desligamento de Elisa, né, do corpo físico, e aí naturalmente, como nós já vimos em algumas descrições, o merecimento que ela teve para receber esse auxílio, porque nós já vimos também outros espíritos que passaram por situações bastante dolorosas nesse processo, não apenas ali ficando quase que por conta própria nesse desligamento, como sofrendo assédios também de outros espíritos que procuravam ali, né, ou perseguir, ou se vingar, ou absorver ali, né, os fluidos que estavam sendo liberados, enfim. Então aqui nesse caso uma equipe que foi com o objetivo de auxiliar no desligamento. Informados de que a filha determinara a remoção da morta para casa, demandaram Vila Mariana. Então é naquela época em que os velórios aconteciam em casa. Ela desencarnou lá naquele sanatório, e desse sanatório foi levada para casa para todos os preparativos ali para o velório, sepultamento e tudo mais. Evelina trazia o coração em sôfrego. Veria o pai pela primeira vez. Acariciava na memória a imagem dele colhida em retratos de família. Ansiava compreendê-lo, ampará-lo. Então aqui já mostra também a expectativa que ela tinha de reencontrar o pai, com aquela imagem que ela mantinha, né, desde os tempos da sua juventude, né, lembrando que o pai foi assassinado, e ela então depois teve ali, né, o padrasto, né, que foi Amâncio, que se envolveu com a mãe dela, Brígida. Mas a imagem que ela tinha do pai era aquela imagem daquele pai carinhoso, imagem registradas nas fotos e nas lembranças dela. Então ela não tinha visto o pai ainda nessa nova condição. E lembrando que nós estamos aqui há 20 anos depois da desencarnação dele. Então 20 anos depois, nessa condição tão perturbadora em que ele se encontra, certamente nós veremos aqui a imagem dele bastante deteriorada pelo próprio estado mental em que ele se encontra, né, o estado moral em que ele se encontra. Mas ela guardava aquela imagem do pai. Ernesto encorajava.
Quase no limiar da residência, Plotino recomendou parada à equipe e comunicou que, primeiramente, ganharia o interior desacompanhado de maneira a efetuar ligeira inspeção, examinando o serviço a fazer. Eu gostei muito desse parágrafo, porque mostra para nós aqui uma dinâmica das atividades que acontecem no plano espiritual. Então nós temos ali um grupo de trabalhadores, chefiados por um espírito mais experiente, e para que o trabalho seja bem desenvolvido, como nós vimos aqui, todos ficaram do lado de fora, e ele então entra sozinho para fazer uma inspeção. Ou seja, para entender exatamente em que condições aqueles encarnados e desencarnados naquele local estão, quais são as demandas necessárias, emergenciais principalmente naquele momento, principalmente porque nós vamos envolver ali espíritos que emocionalmente estão vinculados, e dependendo da forma como essas emoções ficam afloradas, pode trazer muito mais prejuízo do que benefício. Então ele entrou para poder exatamente ver ali quais são os cuidados. E isso nós vemos, né, os trabalhadores, a importância desses trabalhadores na experiência, né, do desenvolvimento do trabalho, para saber exatamente como agir, onde agir, quais são ali as necessidades daquele momento, e não colocar qualquer espírito inexperiente. Nós chegamos até a falar sobre isso naquela ocasião em que nós, estudando, André Luiz também, bom dia, Gilda, falávamos sobre aquele acidente de avião. E aí comentamos, né, sobre os trabalhadores, o preparo que eles precisam ter. Tivemos até a colaboração de um dos irmãos do plano espiritual que atuava nessa área também, que não é qualquer espírito que tem estômago para isso a princípio. De você chegar, de você ver toda aquela perturbação, de você ver toda aquela mutilação que aconteceu diante do acidente e tudo mais. Então os espíritos precisam estar preparados para esse tipo de tarefa. Nesse caso aqui, uma tarefa, a princípio, menos impactante do que aquela de um acidente, mas não menos sensível. Então o espírito entra sozinho para fazer essa avaliação das condições do ambiente em que vai se desenvolver aquele trabalho. Achei muito bacana isso, porque traz para nós um bastidor, que a gente acha que as coisas acontecem de um modo mais simples, né, que basta você estar desencarnado, que você já tem condições de lidar com tudo, e as coisas não são bem assim. Vamos lá. Sob as atenções da filha, que se apoiava em certo e em alguns amigos da vizinhança, tanto quanto guardada pela vigilância de vários benfeitores espirituais, Elisa, semidesperta, jazia no impasse, de vez que, agarrada por desidério por uma das mãos e alentada pelas forças dele que lhe invadiam a alma, parecia comprazer-se com a estranha hipnose. Bom dia, abraço. Então aqui, Elisa, naquele estado de perturbação, tinha desencarnado, estava ali naquele processo de desprendimento do corpo físico, mas ao mesmo tempo sendo invadida, né, por essas vibrações e fluidos emitidas por desidério. Então ela estava semidesperta, e aqui esse quadro mostra bem para nós aqui o estado de perturbação dela. Semidesperta, confusa, envolvida por uma estranha hipnose. Então assim, é aquele pesadelo confuso que não dá para você se desligar dele, né? Então o estado mental em que ela estava, sem dúvida, era bastante perturbador. Às primeiras inquirições de Plotino, o piedoso enfermeiro, o piedoso enfermeiro desencarnado, que se encarregaria do apoio magnético para exonerar a viúva dos despojos a que se imanizara, confessou o receio de que se via acometido. Se constrangesse a senhora Fantini a largar o carro físico inutilizado, não lograria violentar-lhe o pensamento perfeitamente lúcido. Forçar-lhe-ia a retirada, mas não dispunha de meios para isolá-la mentalmente do acompanhante rebelde, a cujo patrocínio ela mesma se confiara. Imprescindível a intervenção de alguém com suficiente poder de persuasão para compelir Desidério a mudar de atitude. Né? Então, vendo ali que ela estava vinculada ao corpo físico ainda, mas também vinculada mentalmente a Desidério, não bastaria simplesmente, como nós vemos, né, em muitas descrições
nesse auxílio para a desencarnação, a aplicação de fluidos para que o espírito vá gradualmente se desprendendo, e depois dele estar desprendido, ele então conseguir aceitar o amparo que é oferecido. Nós vimos isso de uma forma muito clara, muito bem detalhada, no livro Voltei, né, em que o irmão Jacó relata para nós. Enquanto ele estava naquele processo de desencarnação, ele recebeu o amparo da filha e também do Dr. Bezerra de Menezes, e ele então aos poucos foi se desvinculando, a visão foi retornando, ele viu ali que os dois companheiros estavam do lado, ele aceitou o auxílio e depois foi conduzido para fora daquele ambiente, né? Aqui nesse caso não é bem assim, porque ela estava vinculada, o auxílio chegaria, mas a forma como ela estava tão presa, porque ao mesmo tempo em que ela era envolvida por Desidério, ou por outro lado ela também aceitava esse envolvimento. Então não bastava você simplesmente fazer o desligamento dela, porque isso não violaria, não conseguiria romper a conexão mental que ela tinha com esse companheiro, que durante tanto tempo ela estava ali presa, né? Lembrando que são 20 anos acostumada com aquelas mesmas ideias, com aqueles mesmos fluidos, com aquele mesmo envolvimento. Então não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Imprescindível a intervenção de alguém com suficiente poder de persuasão para compelir Desidério a mudar de atitude. Então precisaria primeiro convencê-lo, Desidério, a mudar a atitude para poder liberá-la e libertá-la também para que ela pudesse receber o auxílio. Porque no caso dela, ela estava sendo induzida àquela condição. No caso dele, era a vontade dele que fazia com que ela ficasse presa, né? Irmão Plotino abeirou-se dele com delicadeza fraternal e suplicou-lhe o concurso para que Elisa fosse liberada e conduzida a mansões de refazimento. Acomodado ao pé da morta, o interpelado se achegou ainda mais para ela e simplesmente rugiu em voz selvagem: palhaços, não me tirarão daqui. Que querem nesta casa? Esta é minha mulher. Ninguém me demoverá dos competitórios e ladainhas. Tenho experiência. Conheço os que não se separam nas furnas tenebrosas que recebemos por moradias. Ninguém, mas efetivamente ninguém, me arrancará desta sala. Então aqui já começa então, né, a mostrar a grande resistência da parte dele para poder se afastar de Elisa. Alguém fará isso, irmão Desidério, enunciou Plotino, sem alterar-se. Quem? Diga quem. O emissário sorriu paciente e murmurou apenas: Deus. O inconformado amigo trovejou blasfêmia terrível e Plotino voltou sobre os passos percorridos, pondo-se ao encontro dos companheiros. Explicou-lhes o que se passava e imaginou as providências cabíveis. Aquele era o momento para a intervenção pessoal de Elisa. Todo o grupo persistiria em oração a fim de apoiá-la, porquanto a companheira deveria entrar a sós no refúgio doméstico, de modo a tentar a renovação do pai que, de certo, não hesitaria em obedecer-lhe. Então a gente viu, né, Aquiles, bom dia. A gente viu aqui então, né, o momento estratégico, né, que foi escolhido para que Evelina se apresentasse ali junto ao pai, que era exatamente no momento de maior dificuldade, onde ele se apresentaria ali com maior resistência. Viu-se para logo o prodígio dos pensamentos congregados em um só objetivo. Sem qualquer indução à teatralidade, mas sim fundidos num só intuito, profundo e sincero de projetar as energias do amor na obra socorrista, aqueles corações em prece lançaram vasto lençol de safirina luz sobre a porta de entrada, credenciando a companheira para a abençoada missão que se lhe delegara. Então, aqui como nós estamos falando, teatralidade. Como nós vemos aqui em teatralidade, significa que a postura que eles assumiram naquele momento para fazer esse trabalho de irradiação não é indução, não é um teatro apenas, não é ali uma postura física, não é ali apenas uma simulação, mas realmente ali uma postura bem direcionada, uma postura focada naquele objetivo
de projetar sobre elas essas energias de que ela tanto precisava naquele momento. Tanto para a própria sustentação dela, como também da proteção que ela precisava. Espiritualmente ligada aos amigos que se lhe haviam metamorfoseado em base de equilíbrio e sustentação, Evelina penetrou o recinto, qual se for uma estrela repentinamente transfigurada em mulher. Então, olha que bela imagem que nós estamos aqui, né, falando, mostrando aqui essa imagem que ela projetava sobre o próprio pai. Nesse caso aqui, a gente tem então ali a necessidade de envolvê-la e também de envolvê-lo, né? Então esse era o objetivo maior. Desidério, aterrado, fixou a aparição e caiu de joelhos. Era ela sim, pensou, a sua filha, a sua amada filha que jamais lhe escapara da lembrança, mesmo quando se mergulhara em aventuras nas trevas mais densas. À medida que Evelina o fixava, entremostrando radiante e doce ternura, o infortunado genitor contemplou-se no suave clarão que a mensageira irradiava. Viu-se na penúria de um sentenciado que persistisse, por anos e anos no fundo de um cárcere, sem o menor cuidado para os consigo mesmo. Qualificou-se por monstro à frente de um anjo e, à maneira de um cão batido e aviltado, intentou arrastar-se para fugir. Então aqui a imagem, né, que André Luiz descreve para nós, que ele viu a filha, se prostrou de joelho, começou a se arrastar para longe dela, exatamente pelo constrangimento, que ele se via, né, como uma pessoa que tinha se entregue àqueles sentimentos tão negativos, né, diante de alguém que provoca nele assim tamanha intimidação, digamos assim. A moça adivinhou-lhe o propósito e falou simples: meu pai. Desidério sentiu que a voz lhe alcançava as entranhas. Sim, aquelas duas palavras lhe vinham daquela alma querida que ele julgara nunca descesse do céu para interpelá-lo. Tornando a fletir os joelhos trêmulos, o assombro se lhe rebentou no peito numa explosão de lágrimas. Pois é você, minha filha. É você a quem Deus manda para me pedir o impossível? Evelina beirou-se dele, colocou-lhe a destra na fonte padecente e o diálogo prosseguiu. Meu pai, dê certo que Deus abençoa esta hora de reencontro. Mas somos nós mesmos, o Senhor e eu, os promotores não do impossível, mas de nossa reaproximação. Em nome dele mesmo, nosso Criador e Pai de misericórdia. Que quer você de mim? Venho convidá-lo a estar comigo. Admitiria o Senhor que o tempo desaparecesse sem que eu sonhasse com esse encontro? Atravessei a infância e a juventude, namorando seus retratos. Casei-me um dia na terra, rogando a sua bênção nas minhas orações. E quando os desígnios divinos me retiraram do corpo físico, formei o ideal de reencontrá-lo. O infortunado esboçou um gesto de autocompaixão e gemeu. Veja, minha filha, o que fizeram de mim, os criminosos que nos destruíram. Oh, meu pai, não acuse. O Senhor terá sofrido, mas a dor é sempre bendita perante Deus. O Senhor terá suportado provas difíceis. No entanto, aprendemos presentemente que todo dia é ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Então é importante aqui essa colocação dela, né? Todo dia é ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Essa ideia que ela transmite é exatamente isso. Todo o propósito que nós temos na nossa existência, e aí a gente pode colocar tanto aqui no mundo físico, como também no plano espiritual, tudo aquilo que nós vivenciamos tem que ter na nossa mente o objetivo de acrescentar, o objetivo de crescer, o objetivo de desenvolver. E não simplesmente o sofrer por sofrer, o cair por cair, mas a necessidade de vivenciarmos uma experiência e termos sabedoria para tirarmos o aprendizado dessa experiência, para fazer com que os nossos destinos sempre sejam mais altos.
e nunca pensarmos no retrocesso. Hoje nós vemos muito isso, né, infelizmente, no nosso mundo, pessoas que vivem estagnadas, rodando em torno de um objetivo, ligado, infelizmente, aqui, né, à vivência no mundo físico. Então, até mesmo nós encarnados como desencarnados, quantas e quantas vezes ficamos presos em volta de uma mesma ideia, aqui simplesmente ligada à realidade do mundo físico, e não pensando na realidade do mundo espiritual. Então, para nós é sempre assim, tudo aquilo que nós vivenciamos. Aqui no mundo físico, por exemplo, a doença, a miséria, a dor, a tristeza, qualquer experiência que nós vivenciamos, sempre deve ter como objetivo essa renovação, essa transformação, esse destino mais alto. Porque aí sim, nós somos sempre envolvidos naquele sentimento de resignação, de coragem, de fé, de determinação, e não simplesmente estagnarmos diante daquilo que para nós é uma condição de sofrimento. Então, se o sofrimento existe, é porque nós trazemos uma resistência. Quebrada essa resistência, nós temos liberdade para o nosso desenvolvimento. E continua. Com certeza, continua aqui o desidério, com certeza nas moradas divinas que você mereceu, ficou sabendo que não perdi meu corpo em acidente algum. Isso porque ele tinha sido assassinado, né, por Amâncio. Sim, conheço hoje toda a verdade a nosso respeito. E ele responde, não pode então ignorar que os meus verdugos são igualmente os seus. Nós dois fomos embulhados pelos mesmos bandidos. Se no céu não existe memória para o mal, é preciso recordar a você que Amâncio Terra, o celerado que se arvorou em seu padrasto, porque os soluços o compelissem a cumprir das reticências, Evelina aclarou com humildade. O senhor não se agastará comigo se disser que ele me quis bem e me respeitou sempre como sua própria filha. Se é inegável que cometeu falta grave para com o senhor, diante das leis divinas, creio que o arrependimento que ele carrega há mais de 20 anos fala pela regeneração que fez dele um homem de bem. Aqui a gente vai lembrando que enquanto ela conversava com ele, as conexões, né, com os orientadores do trabalho, toda aquela vibração estava presente junto dela. E ali então nós vamos ver, né, todo o equilíbrio, a segurança, a firmeza e a clareza de ideias que ela vai apresentando para o pai. Porque para ela, sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil. Pensar uma filha que durante 20 anos não encontra o pai e de repente encontra o pai naquela condição completamente desequilibrada e deteriorada, e ela vai ficar assim simplesmente imaculada, sem qualquer tipo de efeito. Daí então, dessa clareza que ela apresenta, vem exatamente daquilo que ela recebe como suporte daqueles trabalhadores que nós vimos ali na porta da casa, enviando para ela aquelas irradiações tão importantes e tão poderosas, né, para que ela possa se sustentar. Mas vamos lá, então ela continua. Você não pode esquecer que ele exilou você de casa ainda em tenra idade. Isso porque assim que o Amâncio, tomada, né, por intenções egoístas, ele assassinou Amâncio para se casar com Brígida. Brígida, que era a mãe de Evelina. Assim que o casamento foi consumado, ele pegou a filha dela, no caso aqui agora a enteada, e mandou para uma escola, para um internato. E ela ficou lá durante toda a infância, toda a adolescência dela, estudando longe de casa. Ele fez isso de propósito, porque ele queria realmente isolar a filha da relação que ele ia construir com Brígida. Mas aqui então ela começa a ver não apenas o lado negativo, mas o lado positivo também. Tanto dessa educação que ela recebeu nesse internato, como também de todos os cuidados que ela precisava, de manutenção, de orientação dentro das possibilidades que a mãe tinha naquele momento, né? Então ele coloca, né, você não pode esquecer que ele exilou você de casa ainda em tenra idade. E ela agora mostra a perspectiva positiva da situação. Enviou-me para a escola, meu pai. Deu-me disciplinas que me livraram de tentações, nas quais eu teria sucumbido em muitos erros durante a permanência no mundo. Nunca me regateou assistência e nem me contrariou os impulsos para o matrimônio.
Em minha meninice, encorajava-me nos estudos, interessava-se por minhas notas, premiava a minha boa vontade com brindes e carinhos que somente o Senhor me poderia dar. É verdade que meu padrasto nunca substituiu o Senhor em meu coração, meu pai, mas sua filha não deve ser ingrata a quem lhe deu tanto. Em casa, foi sempre um protetor de nossa felicidade. Nunca lhe vi o mínimo gesto de desconsideração para com minha mãe. Ah, não me fale de Brígida, aquela infame. Ó, pai de meu coração, por que condenar aquela que nos uniu? Não conseguiria fazer minha mãe ainda tão moça? Que conseguiria fazer minha mãe ainda tão moça a carregar-me nos braços se não fosse o apoio de um companheiro? Aceitando a colaboração de Amâncio, ela não acolhia deliberadamente o desditoso caçador que lhe impusera a desencarnação, mas sim o amigo que o Senhor mesmo um dia levou para nossa casa, segundo as confidências de mãezinha, em suas horas de saudade e de isolação. Saiba que minha mãe sempre me ensinou a reverenciar a sua memória e a enobrecer o seu nome. Ante a compreensão superior que a filha punha em evidência, Desidério chorava com mais força, em suas manifestações de autopiedade, dando a impressão de quem se propunha buscar, de qualquer modo, novas razões para ser infeliz. Então é aquela monoideia, aquele processo de autoobsessão em que ele se encontrava, em que ele queria realmente justificativa para se manter como o revoltado, o rebelde, o vingativo. Mas de tudo aquilo que ele falava como causa da sua grande revolta, a filha trazia de uma forma amorosa exatamente o contraponto daquilo que ele vivenciava. Então, se ele falava da traição da esposa, lembrava a condição que ela vivenciava e que foi o homem que ele trouxe para casa. Se falava da filha que foi torturada, ela lembrava da educação e do cuidado que ela recebeu. Então ele nunca tinha apoio, mas mesmo assim ele procurava, nessa revolta desesperada, encontrar alguma coisa que pudesse se apegar para justificar a sua conduta, a sua postura. Você talvez não desconheça que me acho aqui, ao pé da família de outro inimigo que não posso exculpar, Ernesto Fantini, o traidor que intentou matar-me dando ao seu padrasto o figurino pelo qual me aniquilou. Essa mulher cadaverizada, mas viva em minhas mãos, foi esposa dele, pela qual, consumido de ciúmes, pretendeu ele assassinar-me, nada fazendo com isso, senão aproximar-me dela, já que o comportamento de Brígida me bania do lar. Pense no doloroso destino de seu pai. Expulso de minha casa depois da morte do corpo, à face da influência de um perseguidor, tive de asilar-me em casa de outro, porque no pensamento da companheira, hoje morta para o mundo, encontrava o meu sustento. Quem penetrará os desígnios de Deus, meu Pai? Não estaremos todos numa rede de testemunhos de amor, em vista de fatias e compromissos nas existências passadas? Peço a providência divina, abençoe nossa irmã Elisa e a recompense pelo bem que nos tem feito. Quanto a Ernesto Fantini, a quem o Senhor se refere, é forçoso diga que ele tem sido para sua filha um devotado amigo na vida espiritual. Muito antes de saber-me vinculada ao seu coração, rodeava-me de cuidados, restaurando minhas energias. Em todos os lances da estrada nova, vem sendo para mim um apoio, um irmão. Você, querida filha, terá adquirido a visão dos anjos para enxergar benfeitores nesses canalhas, mas eu não consigo reconhecer as criaturas humanas com retinas celestes. Sou um homem, simplesmente um homem infeliz. Apesar de tudo, não acredito que você possa guardar a mesma benevolência para com aquele que foi carrasco entre as paredes domésticas, esse criminoso foragido do cárcere que se apresenta mascarado aqui mesmo diante de nós, Caio Serpa. Então ele continua agora tentando a justificativa. A Miriam colocou aí, vemos a importância de entendermos nosso processo
de autonomia, sem essa dependência emocional, onde responsabilizamos o outro pelo que sentimos e somos, né? Então é a maturidade que vai ali, né, a cada um segundo as suas obras, e quando a gente vai compreendendo as nossas responsabilidades diante das nossas escolhas, a gente acaba não atribuindo ao outro, né, nem causa da nossa felicidade e nem causa da nossa infelicidade, mas exatamente essa autonomia, para vermos que nós somos os construtores do nosso próprio destino. Então aqui ele lembra agora de Caio. Então ele já tentou acusar todo mundo, né? Primeiro ele acusou o Amâncio, depois ele acusou Brígida, depois ele acusou Ernesto, e agora ele vai acusar o Caio, né? Que diz, meu pai? Porque Caio era o marido dela, né, de Evelina, quando ela estava encarnada, né? E agora ele está com Vera, e depois ele fez aquilo tudo com Elisa, né? Tomando ali, né, o controle do seu patrimônio e tratando-a daquela forma, né, como se fosse uma desequilibrada completa, né? Apesar da doença que ela vivenciava, resultado daquele longo processo obsessivo de quase 20 anos de influência que ela sofria, né? Que diz, meu pai? E Evelina fez a voz mais compassiva. Caio foi para mim um guia generoso, auxiliando-me a entender a vida com mais segurança. Nos dias da mocidade, propiciou-me sonhos de ventura que me ajudaram a viver. Com ele imaginei o paraíso na terra, e se na condição de esposo esperou de mim a felicidade que não pude lhe dar, será isso motivo para que venhamos a condená-lo? Indiscutivelmente assumiu o compromisso para com Mancini, que, de certo, resgatará no momento justo. Mancini era o Túlio, né? Aqueles dois companheiros que disputavam o coração de Evelina, e Caio assassinou o Túlio, né? Que é já também ali um outro caso, né? Que a gente está vendo também um outro núcleo da nossa história. Então, indiscutivelmente, assumiu o compromisso para com Mancini, que, de certo, resgatará em momento justo, que, como nós já vimos, né, o processo de reencarnação de Túlio já vem sendo ali planejado para que, quando Caio se casar com Vera, o primeiro filho que vier vai ser exatamente Túlio, né, e a segunda filha vai ser exatamente Dona Elisa, que virá para ser filha daquele que para ela naquele momento se tornou o algoz. Entretanto, por que desprezar os que se fazem objeto de nosso amor, quando nos certificamos de que não são tão felizes quanto supomos? Admite o Senhor que os nossos irmãos delinquentes não são enfermos, carecedores de atenção? Por que não manifestar piedade à frente das vítimas da loucura, qual fazemos diante dos acidentados nos desastres que lhe furtam a existência? Serão os mutilados de espírito diferente dos mutilados do corpo? Nós já vimos, né, essa expressão que é bem interessante, que nós temos, né, os mutilados do corpo, os mutilados do espírito. Assim como, né, a Joana de Ângeles fala para nós sobre os doentes do corpo e os doentes do espírito. Então, quando nós vemos nos casos aqui da nossa sociedade terrena, pessoas que ocupam posições, que cometem crimes, quem são essas pessoas senão esses adoecidos, esses mutilados morais, esses mutilados emocionais? Né? Então, quer dizer, são doentes, vão sofrer por isso e precisam de ajuda para poder se reerguerem, embora nós não tenhamos sempre, né, a piedade para ajudá-los no momento em que eles mais precisam. Então, nós não temos maturidade emocional para isso. Né? A André colocou, ainda vou levar muito tempo para ver irmãos delinquentes que precisam da minha ajuda, piedade. É um processo, né, André? É um processo que a gente começa a analisar. Vocês se lembram, né? Que a primeira coisa que a gente começa a desenvolver é aprender a não sentir raiva, que é um processo que vai se desenvolvendo aos poucos. Depois a gente entra numa condição de neutralidade e depois a gente começa a desenvolver sentimentos nobres. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. E por enquanto a gente tem ali os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades para lidar, né, para depois aprendermos a lidar com as dificuldades dos outros. Mas é um processo que a gente está vivenciando. Aos poucos a gente vai conseguindo compreender. Quando a gente conseguir não mais sentir raiva, não mais desejar o mal, nós já estaremos alcançando um ponto
significativo. Então eu falava dos mutilados do corpo, e continua, para a gente finalizar. Então, já é um começo. Né? Quando a gente olha, por exemplo, na televisão e a gente vê pessoas que são presas, criminosas, a gente fala, bom, então nesse caso a justiça vai cuidar deles. E não a gente dizer assim, olha, eu espero que ele sofra, eu espero que ele morra, eu espero que ele apanhe. Quando a gente fala assim, bom, ele errou, infelizmente ele vai sofrer, então ele que fica ali. Né? Saímos daquele estágio de querer fazer justiça pelas próprias mãos. Né? Então a gente começa agora a esperar que a justiça seja feita, até que depois nós fazemos parte dessa justiça, começando ali a trabalhar pela reeducação daquele que cometeu o erro, e não com a justiça punitiva que nós ainda temos. Né? Não tentar curar a violência com outra violência. Né? É um processo difícil, mas aos poucos a gente vai assimilando. Os lamentos do genitor inconformado se patentearam mais tristes. Ai de mim que não sei perdoar. O carro da vida me esmaga por farrapo inútil. Meu pai, não lhe ocorre que todos somos filhos de Deus, dependentes uns dos outros? Não posso compreender como devo abraçar os que me espancam. Não deseja caminhar adiante? Ser livre e feliz? Oh, sim. Então, ouvide todo o mal, esqueça todo o mal. Nunca refletiu no poder do tempo? O tempo nos auxilia a descobrir a fonte do amor que nos lava todas as culpas. O tempo, minha filha, para os espíritos de minha espécie, o relógio é máquina de enlouquecer. Anteontem, ontem e hoje padeço por abominar 3 lobos, Amâncio, Ernesto e Serpa, e sofro para defender 3 ovelhas, Elisa, você e Vera, já que arredei Brígida para longe de mim. Você não ignora que Vera se deixou magnetizar pelo tratante que foi seu marido. Piedade, meu pai, pensemos em Vera e Caio com os melhores sentimentos de que sejamos capazes. Reflitamos no futuro. Amanhã ser-nos-ão eles preciosos amigos, devotados protetores. Você apenas enxerga o bem. Eu vejo o mal que vence o bem. Não é isso. O Senhor se julga perfeitamente são de espírito, quando na realidade, como acontece ainda comigo, precisa de assistência e reajuste. Eu também, meu pai, de princípio, admiti-me espoliada pela vida. Aceitava mãezinha e meu padrasto em muitas ocasiões, por adversários que me haviam desterrado propositadamente de casa, para que eu não lhe estorvasse a felicidade. Mas na estância de recuperação a que me conduziram, por misericórdia de Deus, passei a abraçá-los por nossos reais amigos, de quem recebi todo o amparo que me foi possível assimilar. Até nos dias últimos, quando reencontrei Caio mais fortemente encadeado a Vera Celina, esbati-me em mágoas arrasadoras, interpretando aquele que me foi esposo terrestre por modelo acabado de ingratidão, ao mesmo tempo em que censurava Celina por intrusa e ladra do meu tesouro afetivo. Entretanto, o orvalho da bondade infinita de Deus visitou a ressequida plantação de meus sentimentos pobres através das lições de instrutores abnegados, médicos e enfermeiros da compaixão divina, e reequilibrei-me, concluindo que Caio e Vera são nossos irmãos da alma. Eles são como são, enquanto que somos como somos, e Deus espera que nos amemos, assim como nos permite ser. Indispensável, meu Pai, entender-nos, ajudar-nos reciprocamente e caminhar adiante. Lembra falar dos planos mais elevados que foi colocado lá em cima? De tudo que nós vivenciamos, temos que ter sempre esse objetivo de crescer e evoluir. Tudo aquilo que nos impede desse crescimento deve ser combatido com os sentimentos mais nobres, os valores mais profundos. Caminhar sempre, resgatando os compromissos de ontem para que o amanhã seja melhor. O Todo Misericordioso semeou flores e bênçãos em todos os sítios da estrada
perlustrar. Compreender é buscar à frente. Auxiliar os outros será garantir-nos. O amor não falha, e Deus nos criou para o amor sem lindes. Desidério chorava, impossibilitado de emitir qualquer observação. Quer dizer, mal sabia ele que ele estava ali intensamente envolvido por aquelas vibrações, porque nós já vimos em outras passagens que não são apenas as palavras que estão ali fazendo o efeito, mas também as vibrações que são emitidas por aqueles que falam. Porque se fosse apenas um debate naquele momento, e isso acontece não apenas nessa ocasião em que ela se encontra ali conversando com o Pai, mas nós mesmos, através das nossas interações, quando nós discutimos, quando nós conversamos alegremente, na verdade nós temos ali uma série de energias envolvidas que vão ali potencializando o teor daquele encontro, daquela conversa. Então, enquanto ela falava, vibracionalmente havia ali correntes intensas de energias fluindo, nesse caso, mais dela sobre ele do que o contrário. Porque ela não apenas irradiava o amor que ela sentia pelo Pai, mas esse amor era potencializado por toda aquela equipe que estava dando suporte para ela. Então não era assim, ele influenciava negativamente a ela, mas era ela que influenciava positivamente a ele. Embora, ao contrário, também possa acontecer. No caso, por exemplo, dos processos obsessivos, das influências negativas, nós temos ali as energias que partem, né, daquela fonte mais poderosa, envolvendo aquela fonte mais fraca. E como mentalmente nós não temos ainda essa mesma disciplina, esse mesmo equilíbrio, é muito natural que nós recebamos essas vibrações com naturalidade. Então daí os momentos de desequilíbrio, os momentos de felicidade, de amor, de raiva que vai acontecendo. Muito mais do que palavras e gestos, muitas energias estão envolvidas nesse processo. A Angelina colocou, né, inicia o exercício da compaixão, pensando que também eles são filhos de Deus e estão perdendo a oportunidade, mas dias serão melhores, né? Hoje estamos melhores, porque encontramos espíritos que nos amparam, né, e estão perdendo, nesse caso, né, o auxílio de que eles tanto precisam. E continuando aqui para a gente finalizar esse capítulo, Desidério chorava, então impossibilitado de emitir qualquer observação. E Evelina, analise com o seu próprio raciocínio. Naturalmente que o nosso irmão Ernesto, não obstante os conflitos íntimos que o afastavam espiritualmente do lar, consagra a nossa Elisa à afeição do homem de bem, e por isso mesmo, com o discernimento que hoje possui, ter-lhe-á entregue de todo o coração o título de companheiro que tem sido e será para ela perante Deus. Porque não deveremos, de nosso lado, conferir a Caio o direito de dar-se a Vera, conquistando a felicidade que não lhe pude proporcionar, nem mesmo quando me achava no mundo físico. Aqui o que ela comenta, né, é que a gente já sabe que no futuro Desidério vai reencarnar e vai ser o filho adotivo de Amâncio e Brígida, enquanto que Elisa vai reencarnar como segunda filha de Caio e Vera. E eles dois vão se encontrar e vão se casar. Então esse é o planejamento reencarnatório, porque eles têm sentimentos muito profundos, embora sentimentos adoecidos, mas eles terão a oportunidade de viver essa relação no futuro. Ah, querida filha, alarmou o sugenitor, semelhante renúncia não significará destruir-nos em suicídio moral? Não, meu pai. O amor verdadeiro eleva-se de nível. Hoje entendo que as afeições transviadas podem ser corrigidas no Santo Instituto da Família, através da reencarnação. Então aquilo que não vai resolvido através de uma conversa, de uma transformação natural, vai ser forçado por circunstâncias em que os espíritos juntos terão que viver determinadas experiências de uma forma muito mais intensa. Nesse caso, no Instituto da Família, através da reencarnação. Deus nos permite abraçar como filhos aquelas mesmas criaturas que não soubemos amar em outras posições sentimentais. Os nossos pensamentos de ternura uns para com os outros um dia serão livres e puros, quais as fontes cristalinas que se irmanam no chão empedrado do planeta ou como irradiações dos astros,
que se enlaçam sem perder grandeza e originalidade nas imensas vias do céu. Só um instantinho. Tá, já tem um tanto aqui para a gente finalizar, pessoal. Deixa eu ver aqui se a gente não vai conseguir. Depois de longa pausa, seguida pelo silencioso respeito dos amigos desencarnados ali presentes, ela traz aqui para nós. Deixa eu correr aqui. Suas nuvens de mágoa lhe anuviam ainda o coração. Lance-as fora e sigamos em frente, inspirando a paz. Por agora deixe que a nossa Elisa se distancie de quaisquer lembranças desagradáveis. Liberte-a e verá que a mulher escolhida lhe pertencerá com mais força. Ajude-a para a ascensão a novos caminhos e ela voltará ao seu encontro. Não enclausure na masmorra de carne putrescível aquela que lhe merece a mais sagrada dedicação. Elisa ser-lhe-á grata, e, de nossa parte, prometeremos solenemente ao Senhor, perante a infinita misericórdia de Deus, que a reverá em nossa própria moradia, onde se prepararão ambos com o nosso carinho para uma nova existência juntos, novamente juntos e mais felizes. Aceite meus rogos, Pai querido. Não, não, trovejou ele em mais violenta crise de desespero. Sou um réprobo, não posso fugir. Viu-se então o ponto mais alto e mais enternecedor do reencontro. De mãos pousadas na cabeça do genitor, Evelina lançou os olhos para o alto e exorou. Ó Deus de bondade, meu pai e eu somos dois remanescentes, ainda unidos de grande família espiritual, presentemente dispersa. Concede, ó todo misericordioso, se é de tua vontade, que perseveremos em sintonia, no mesmo anseio de redenção. A voz, porém, esmorecera-lhe na garganta, asfixiada de dor, e ao inclinar-se para a fronte paterna, as lágrimas que lhe peloravam a face, quais gotas de bálsamo divino, se precipitaram sobre o desventurado amigo, transfigurando-lhe o coração. Tangido por energias recônditas, Desidério desferiu doloroso gemido e largou de imediato a mão da morta, abraçando os pés da filha e bradou com veemência. Ah, Evelina, Evelina, minha filha, leve-me para onde quiser. Confio em você. Apague a fogueira do meu espírito que tem sabido tão somente odiar. Socorro, meu Deus, socorro! A moça, suplementada de força pelos companheiros que oravam, ergueu-o facilmente como se tomasse de encontro ao peito uma criança batida. Acorreram enfermeiros desencarnados, desentranhando Elisa do corpo inerte, a lembrarem uma equipe de técnicos que operassem rapidamente para retirá-la de um vestido imprestável, e o irmão Plotino, seguido pelos colaboradores, entrou em ação, acomodando o Desidério semi-inconsciente na ambulância que o transportaria para o novo domicílio espiritual. Alguém acompanhara discretamente conosco todo o diálogo. Era o instrutor Ribas, que viera de surpresa ao lar de Vila Mariana, a fim de encorajar em prece a pupila do Instituto de Proteção Espiritual, no testemunho inesquecível. Assim que a viu, ajudando a carregar o genitor em sublimada metamorfose, o venerado orientador, talvez rememorando acontecimentos de sua própria vida, afastou-se em silêncio com os olhos marejados de pranto, que não chegava a se desprender das pálpebras molhadas. Quanto a nós, de novo em plena rua, limitamo-nos pessoalmente a contemplar o firmamento, onde a outrora púrpura, anunciando perpétua renovação, nos sugeria louvar a ilimitada misericórdia de Deus. E oramos sem conseguir articular palavra. Então terminamos aqui o capítulo 24 e o próximo capítulo, Nova Diretriz. Né? E voltando um pouquinho aqui, bom dia, Fletcher. Vamos lá. Aqui voltando um pouquinho, nossa querida, deixa eu ver se foi a nossa querida Ana que nos trouxe aqui. E isso nos trouxe aqui uma mensagenzinha. Vamos a ela então para a gente poder aqui fechar com as nossas reflexões, né, tão valiosas para nós. E diz assim:
aqui no nosso final. Desde já, obrigado novamente pela presença, querida amiga. Queridos amigos, que a paz do nosso Mestre esteja conosco. Estamos aqui talvez surpreendidos com a clareza de ideias de Evelina tivera em um momento tão difícil e tão grave na existência desses espíritos. Mas acaso também nós não podemos estabelecer uma conexão com espíritos benfeitores que muito rogam e esperam por nosso êxito nas provas e expiações que precisamos vivenciar para engrandecer a nós mesmos e cumprir os compromissos aos quais nos vinculamos por absoluta necessidade de nossa redenção? As dificuldades se avolumam, sabemos. Sabemos que os corações muitas vezes sofrem e choram. Sabemos também que muitas vezes os pensamentos se tornam confusos. Sabemos mais, que é tão fácil cair em ilusões e erros que temos alimentado por séculos, ao mesmo tempo em que queremos deixá-los para trás. Mas, queridos, a bondade de Deus nunca nos abandona. E como Jesus nos disse, o Pai enviou o Divino Pastor para nós, os doentes que precisam de sua voz compassiva, nos lembrando que o remédio para todas as doenças da alma está no amor que trazemos dentro de nós e que nos cabe desenvolver e engrandecer. Assim como a bondade do Pai envia a filha amada ao sofredor irmão, também envia a cada um de vocês nos momentos críticos espíritos que os amam e que estão aqui, no plano maior, buscando dar-lhes força e a lucidez, muitas vezes as palavras precisas para auxiliá-los nos trabalhos que lhes cabe no desenvolvimento desse germe divino que todos trazemos em nossas almas. Mas, amigos, cabe a cada um de nós nos ligarmos a essa ajuda maior que nos faz, que tudo faz para que vençamos as dificuldades que virão, porque sem elas talvez não nos convencêssemos de uma superioridade que ainda não temos e nos entregássemos a um ócio mental e espiritual que não é cabível na obra de Deus. Aí vocês podem dizer, mas na hora crítica caímos e esquecemos. Pois então, queridos amigos, vem o convite de exercitarmos a conexão com o mais alto, de exercitarmos as lições do Mestre, que procuramos vivenciar o amor sempre, quando as horas nos sorriem nos momentos de paz que todos temos em nossa vida. Porque assim, nas horas difíceis, além dos ganhos que esse esforço já nos terá dado, estamos acostumados à conexão com o mais alto em todas as horas da nossa vida. Estamos juntos, queridos. Dói-nos vê-los envolvidos em sofrimento quando a vida pede de nós esforço, boa vontade e fé, ou seja, confiança em Deus, inclusive nas dificuldades. Que são as dificuldades da vida? São apenas meios de nos ajudar na construção do reino de Deus em nós. Que são as dificuldades da vida? Que são apenas meios de nos ajudar na construção do reino de Deus em nós. Jesus, nosso Mestre, exemplificou a verdadeira fé nas dores que sofreu. E nem só durante a sua paixão, mas quantas vezes não topou ele com diversas manifestações da nossa ignorância. Porém, sua fidelidade a Deus era em favor da construção do reino de Deus em nós. Sigamos em frente e confiemos, cientes que o Divino Amigo e todos os que os amam ainda trabalham pela construção do reino de Deus em cada um, sem prescindir do trabalho que cabe a cada um, porque um dia seremos trabalhadores também, incansáveis e juntos pela causa do Pai. Então, belíssima mensagem aqui que a Ana traz para nós, para as nossas reflexões, de mantermos essa conexão com o plano maior, com o mais alto, plenamente e constantemente, principalmente no momento em que nós mais precisamos. Porque é ali que nós vamos encontrar a serenidade e o equilíbrio para tomarmos as melhores decisões, hora de falar,
o que falar, hora de silenciar, hora de agir, fugirmos das nossas precipitações, né, e das nossas explosões emocionais que nós ainda trazemos, né? Então, é para nós aqui um ensinamento muito valioso, como sempre. Então, um grande beijo para a nossa querida amiga. E nós fechamos aqui, então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, né, concluindo aqui mais esse capítulo. Mais uma vez, o capítulo 25, Nova Diretriz, será o nosso próximo tema. Só lembrando aqui que nós temos 25, ó, são 26 capítulos. Temos mais 2 capítulos apenas. Eu estou com a ideia dos 30, né, que a gente sempre acostuma com os decimais, né, são 20 páginas, 30 páginas. Então, Nova Diretriz e A Vida Continua são os 2 capítulos que faltam para a gente concluir aqui, então, o nosso livro. Lembrando que o próximo livro que a gente vai estudar, para poder fechar ali todo o pacote de André Luiz, vai ser o nosso livro Desobsessão.